Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde vocês estejam. O meu nome é Juan Cepeda. Neste novo vídeo, eu vou apresentar um tema muito importante a qual eu gostaria muito de assinalar as principais diferenças e semelhanças entre os justos do Antigo Testamento, como Abraão, Rei Davi, Saul, Salomão, e os santos da Igreja de Cristo. Há muitas semelhanças, mas também há muitas essas diferenças entre ambos grupos. Primeiramente, eu abordei este tema nos áudios anteriores. Espanhol era em inglês, mas agora eu digo muito crucial. É fácil em português. Bom, primeiramente, os justos do Antigo Testamento, como o rei Davi, Salomão, Abraão, Jacó, eh, etc., eles foram justos. Eles foram salvos quando eles estavam a viver. Há de ser que elas tinham fé. Fé em quê? Fé no Redentor futuro. Antes, a salvação das pessoas, tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sempre foi pela fé. Essa é uma das semelhanças que existiam. Há algumas doutrinas cristãs que ensinam-nos que antigamente a salvação das pessoas foi por meio do cumprimento da lei, por meio do sacrifício de animais. Um, mas a salvação dos homens nunca foi por aquele meio. Nunca foi por aquele meio. A salvação dos homens sempre foi pela fé. Fé no Redentor. Então, a coisa comum entre os santos da Igreja de Cristo, como nós, os antigos, os justos do Antigo Testamento, a coisa semelhante, a comum, é a fé. Essa coisa muito importante de assinalá-lo. Bom, antes que nada, eu gostaria muito de ler Gênesis capítulo 17. Porque em Gênesis capítulo 17, o Senhor fez um concerto com Abraão e as suas futuras gerações. Então eu gostaria ler Gênesis capítulo 17 para ver o contexto deste vídeo. Primeiramente, eu não tenho a Bíblia em papel. Eu tenho a Bíblia em telemóvel, então estou a ler para ecrã aqui do telemóvel, porque não tenho a Bíblia física em português em papel, lamentavelmente. Então, eu vou ler do verso 1, que ele diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença é ser perfeito. És, pois, o meu concerto entre mim e te multiplicareis grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. E falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim eis o meu concerto contigo essa vez, o Pai da multidão de nações. Bom, nós podemos ver isso. Podemos encontrar cristãos, pessoas salvas em quase todas as nações. Talvez nos Estados Unidos, na Austrália, ou na Inglaterra, ou aqui no Sul-América, se pode achar muitas pessoas salvas. Talvez poucas pessoas em África, talvez, ou Médio Oriente, ou Ásia. Mas há Igreja de Cristo em quase todas as nações da Terra, independentemente dos tempos, ou independentemente dos séculos. Ok, perfeitos. Então, não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Deus adicionou duas letras
ao nome de Abrão. De Abrão a Averão. Então, porque, porque o Pai da multidão de nações te tem imposto, te farei frutificar grandissimamente, te fareis nações, reis, sairão de ti. Estabelecereis o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus, é a tua semente depois de ti. Te dareis a ti e a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, a toda a terra Canaã, em perpétua possessões. Essa eu deixei aos seus deuses. Aqui é uma coisa muito importante para assinalar, estimados amigos e estimados irmãos. Primeiramente, o Senhor promete a Abrão que ele vai dar-lhe a terra de Canaã. E nós sabemos que nós nas terras estamos numa peregrinação. Basicamente, esta terra é nosso lar. Não é nossa casa. Então, a nossa nação, a verdadeira nação, é os seus. É junto à presença do Pai. Junto à presença de nosso Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor vai estabelecer novas terras ou a nova Jerusalém neste mundo. Então tudo será mudado, tudo será transformado e o Senhor Jesus Cristo vai governar neste mundo com justiça. Atualmente neste mundo não há justiça. Nós vemos a corrupção, a prevaricação dos juízes, a prevaricação dos políticos, dos presidentes, aos primeiros-ministros. Vemos muitas injustiças. Mas o Senhor promete que no futuro haverá a justiça plena na nova Jerusalém ou na nova terra. Eu vou continuar aqui agora. Diz o Mestre Deus a Abrão: tu, porém, guardarás o meu concerto, a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado. Aqui fala sobre a circuncisão. Há dois tipos de circuncisão que eu vou explicar depois. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto se dá por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias. Depois será circuncidado todo macho, nas vossas gerações é nascido na caça, é comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for de tua semente. Então, aqui principalmente há um sinal. O sinal da circuncisão. Ok? A circuncisão física da carne do prepúcio consistia principalmente em remover o excesso da pele do glande que estava a cobrir o pênis, basicamente. Então era uma obrigação, como sinal do concerto, que todos as crianças masculinas tiveram de remover o seu prepúcio aos 8 dias de ter nascido. Era uma obrigação como sinal. Por exemplo, todos os filhos estrangeiros eles tinham de remover o prepúcio também. Mas só foi um sinal. Só foi um sinal. Na atualidade, atualmente, os judeus mantemos esta tradição de remover o prepúcio. Então, eu disse, como feito será circuncidado o nascido em tua casa, é comprado, és por teu dinheiro, este será o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. O macho com prepúcio cuja carne da prepúcio, se não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Me esquebrantou o meu concerto. Era uma obrigação. Por levar a cabo
à remoção da prepúcio. Uma obrigação. Bom, então, temos que o primeiro é sinal do pacto. O concerto ou aliança entre Deus e Abraão e as suas futuras gerações. Mas a circuncisão da carne do prepúcio era parte de lei. Era parte de lei. Já ninguém foi salvo pela circuncisão da carne. Atualmente, ninguém é salvo pelo cumprimento de leis, pelo sacrifício de animais, pela circuncisão da carne. É somente pela fé. Então, o desejo do Senhor sempre foi a circuncisão do coração. Somente a circuncisão do prepúcio é uma semelhança do que é atualmente a circuncisão do coração. É todas as pessoas que somos salvos, todos os membros de Cristo, estamos circuncidados da alma. Então, a circuncisão basicamente é um corte, é uma separação entre duas coisas. Com respeito à circuncisão da carne, é uma separação entre o prepúcio, o excesso da pele, com o glande, o pênis também. Então há uma separação, um corte, uma separação. Enquanto a circuncisão do coração é distinto. Eu gostaria que fôssemos a Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, porque eu quero ler o grande desejo que Deus tem a respeito à circuncisão do coração. Vamos ler agora. Eu vou aqui a pesquisar a passagem em Deuteronômio. Deuteronômio 30, versículo 6, que ele diz: é o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, é o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma, para que vives. Aqui há uma promessa, a promessa de Deus, a circuncisão do coração. O coração e o alma são sinónimos, são iguais, principalmente são o mesmo. Coração, o alma, a consciência também. A Bíblia também nos fala sobre a consciência, ou sobre o coração, ou sobre a alma. Então, aqui há uma promessa de Deus. O Senhor diz que Ele vai circuncidar o coração das pessoas. É uma promessa para Israel, é obviamente para o resto dos gentios ou o resto das nações. A circuncisão do coração. Então, eu também gostaria que fôssemos ao profeta Jeremias, que também nos fala da circuncisão do coração. Jeremias capítulo 4, versículo 4. Que diz: circuncidai-vos para o Senhor, e tireis ao propósito do vosso coração os homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arde, de modo que não haja quem me apague. É por causa da malícia das vossas obras. Aqui uma coisa muito importante para assinalar aqui. Os justos do Antigo Testamento, os justos, pessoas justificadas pela sua fé no Redentor, nos casos de Cristo Jesus, obviamente, elas não tinham os seus corações circuncidados. É dizer, que é uma coisa extremadamente importante para assinalar aqui. Os corações das pessoas do Antigo Testamento, as pessoas que foram justas, como Abraão, Isaac, Jacó, Raaf, Salomão, Raul, o rei Davi, eles não tinham seus corações ou as suas almas circuncidadas. É dizer,
que as suas almas não estavam separadas do corpo de pecado. Estavam juntas, estavam ligadas à alma e ao corpo de pecado. Estavam ligadas, então as suas almas estavam sujas, as suas almas estavam imundas pelos pecados. E o Senhor sempre, no Antigo Testamento, sempre podia olhar para almas delas, para almas dos justos. Eles foram justos, obviamente, ainda elas estavam com seus pecados nas suas almas. Mas o Senhor prometeu, dos tempos antigos, que o Redentor, que o Messias vai vir finalmente para limpar os pecados do povo. Não somente do povo, também das tuas nações. Então, esse é a principal desejo de Deus, a circuncisão do seu povo, o povo de Israel. Então, vamos agora no profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 22, que diz assim. Jeremias, estou aqui a pesquisar a passagem. Está um pouco lento a internet. Ok, perfeito. Aqui Jeremias fala sobre os pecados da alma. Os pecados da alma estavam, como digo, os pecados da alma estavam ligados a ela. Que aqui diz: espero que ainda que tu laves como salitre, amontoes a savão, e a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz ao Senhor Jeová. O Senhor sempre olhava para as almas dos justos e impios. Sempre o Senhor foi capaz de notar suciedades ou imundício nas almas delas. Sempre. Por essa razão, os justos do Antigo Testamento não podíamos subir direitos ao céu, à mesma presença do Pai. Não esqueçamos que no céu há perfeição. No céu há limpeza. No céu há luz. No céu, na presença do Pai, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Então, as nossas almas temos de ser perfeitas. As almas dos justos do Antigo Testamento não eram perfeitas. Não era perfeito. Mas Deus fez um lugar chamado o Seja de Abraão. Para aquelas almas esperasse a promessa de Deus. Após a morte dos justos, elas iam a um lugar chamado Seja de Abraão, que se achava nos lugares mais profundos da terra. O inferno também. E não quero que vocês confundam-se com aquele termo. O inferno significa basicamente os lugares mais profundos da terra, ou baixo da terra. Neste tempo, o inferno estava dividido entre dois lugares. O lugar de tormentos, onde vão todas as pessoas não salvas. Existia neste tempo um lugar chamado o Seja de Abraão, onde almas justas, como Abraão, Isaac, Jacó, o rei David, ficavam enquanto a promessa do Redentor cumpria-se. Neste caso, Cristo Jesus. E o Senhor Jesus tinha de derramar o seu sangue para a limpeza, para a lavagem total das almas dos justos. Eu gostaria de ler o Salmo 51, onde o rei David fala sobre o seu desejo de limpeza, de lavagem da sua alma. E vamos ler agora o Salmo capítulo 51.
Perfeito. Aqui apareceu. Perfeito. Perfeito. Eu vou ler agora desde o versículo 11. É a misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão é das tuas misericórdias. Aqui gostaria de ser uma comparação. A comparação é notável, porque aqui o rei Davi estava a desejar que Deus apagasse os pecados da sua alma, as suas transgressões. As suas transgressões ainda estavam com ele. Ainda. Ainda o Senhor lembrava-se dos pecados de Davi. Entanto, nós, como Igreja de Cristo, todos os pecados foram apagados. Não temos pecados em nossas almas. Então, o rei Davi estava a desejar, finalmente, isso foi cumprido nós, como Igreja de Cristo. Eu vou continuar. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Isto é incrível, estimados amigos, estimados irmãos, incrível. Davi estava a desejar a lavagem da sua alma, dos pecados. E é isso, foi cumprido finalmente em Cristo. Agora nós estamos limpos ante Deus. Estamos limpos diante de Deus. E Deus não lembra nos pecados. Ele tirou os nossos pecados da nossa alma. Ele lançou-los longe, lejos, ao fundo do mar. Então, para Deus, nós estamos limpos. Estamos completamente limpos, mais brancos do que a neve. É uma coisa incrível. Porque eu começo, eu vou aqui a ler, o versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. És contra ti somente pequei. Eu fiz o que a teus olhos é mau. Espero que sejam justificados quando falares, é puro quando julgares. Eis que as iniquidades foi formado dos pecados me concebeu minha mãe. És que amas a verdade no íntimo, é no culto me faças conhecer sabedoria. És purifica-me como sope, ficareis puro. Lava-me, ficareis mais alto do que a neve. Faça-me ouvir júbilo de alegria, espero que gocemos os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Escreve-me, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Bom, finalmente, tudo isto foi cumprido em Cristo, por graça, mediante fé. Todas as coisas que os justos estavam a desejar, finalmente, nós, como Igreja de Cristo, temos aqueles privilégios. Então, não somos privilegiados. Nós temos uma posição muito alta em comparação com eles. É uma coisa incrível. Talvez nós queremos ter as riquezas de Salomão, por exemplo, ou queremos ter o poder do rei Davi. Há muitos cristãos que querem ser políticos, por exemplo. Eles argumentam-nos que é bom que os cristãos sejam políticos, presidentes, ou senadores, deputados. Acho porque o rei David foi, o rei Salomão foi o rei. José, por exemplo, o filho de Jacó, foi o governador do Egito. Então, eles dizem, eu quero ter os privilégios deles. Mas eles não veem claramente que nós somos muito mais privilegiados do que eles. Porque traz morte, nós vamos direito ao céu, à presença do Pai. Não temos que esperar anos, não seja de Abraão, pela promessa. Então, não seja que eles estão a pensar, eles querem, muitos estamos salvos, genuínos salvos,
que eles dizem que está muito bem que os cristãos sejam políticos, que sejam presidentes, que, que tenham lideranças nas nações, mas aquelas lideranças, nós vamos ter as lideranças, mas não neste século, senão a nova terra. Porque este século, esta terra atual, está corrupta. Há muitas injustiças, há muita corrupção, prevaricação. Os juízes são injustos, os presidentes, muitos deles são injustos. Eles estão a governar pelos meros interesses das grandes corporações, grandes empresas ao nível mundial. Mas eles não estão interessados governar em favor das pessoas, em favor das suas nações, ou em favor daquelas pessoas que votaram por elas nas eleições presidenciais. Então, ainda não compreendo porque há muitos cristãos que dizem, que argumentam que o rei Davi tinha mais privilégios do que a igreja. Nós temos muitos privilégios. Nós temos o Espírito Santo que está morando em nós. 24/7. Temos o guiamento do Espírito Santo em nós. O qual o problema que não posso conseguir entender porque eles querem chegar à presidência para não sei, governar as suas nações. Não entendo. Elas pensam que elas poderão limpar a corrupção. Mas sabemos que neste mundo não há justiça. Então, o rei Davi desejava com todo o coração, ter um coração reto diante de Deus, de ter o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento não existia o selamento do Espírito Santo, só existia eram ungidos somente, mas eles não podiam ter o Espírito Santo, o reino de Deus neles, porque o Senhor Jesus não morria ainda na cruz do Calvário, ainda o Senhor Jesus não ia derramar todo o seu sangue. A sangue de Cristo lava as almas das pessoas, dos pecadores, pela graça de Deus, mediante fé. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho se acha em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia o Pai Celestial ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, os justos, eu repito, os justos do Antigo Testamento não foram capazes de ir direito à presença do Pai, senão que elas tinham de ir ao seio de Abraão, a esperar lá. Mas atualmente aquele lugar não existe nunca mais, senão que o inferno, o Hades, se extendeu. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 37, versículo 35, porque Jacó fala sobre esta realidade que eles tinham nesse tempo após a morte. Então, Gênesis 37, versículo 34, 35. Bom, ela é para pôr coxa em contexto. Já como recebeu a novo que supostamente tinha morto no deserto pelo animal. Um animal muito fiero. Diz mais, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que ela foi vendido pelos seus irmãos por inveja.
aos ismaelitas. Mas eu vou ler aqui. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos. Ela lamentou o seu filho muitos dias. Ela levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ressuscitou. És por ser consolado, diz. Esta verdade, como choro, é descer ao meu filho até a sepultura. Assim o jurou seu pai. Aqui se diz sepultura, noutras versões diz Sheol, que é o lugar dos mortos, ou diz inferno. Muitos seitos, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, elas ensinam-nos que, ou Adventistas do sétimo dia, elas ensinam-nos que aqui Jacó caminha com Deus, então é impossível que ela terminasse no inferno porque ela foi salvo. Mas perfeito. Mas elas estão muito confundidas, aquelas seitas, estão muito confundidas porque antigamente o inferno estava dividido por dois lugares. Ou seja, do verão, onde os justos ficavam, o lugar da consolação. O inferno ainda existe. Então, os justos do Antigo Testamento, todos sabíamos que não podiam ir direitos ao céu. Não podíamos, porque as suas almas estavam sujas. E lembremos-nos que na presença do Pai há limpeza, há purificação, há... Não purificação, perdão, é expulsar essa palavra. Mas na presença do Pai, nos céus, tudo é sem pecado, tudo é limpo, tudo é perfeito. E Jacob sabia perfeitamente que ele não podia ir direito ao céu. Vamos ler agora das palavras do rei Davi em Salmo, capítulo 16. Não, Salmo, versículo 16, sim. Salmo, capítulo 16, versículo 10. Que diz: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui há duas coisas importantes para assinalar. Primeiramente, o Davi tinha fé na promessa de Deus que Deus não vai deixar a sua alma no inferno, ou seja, no verão, as partes mais profundas da terra. Ela tinha a fé nisso. Segundo, aqui ele profetiza por falar nisso que o seu santo, o santo Deus, não vai ver corrupção. E nós sabemos que o Pai Celestial ressuscitou ao Senhor Jesus ao terceiro dia. Ele não experimentou nenhum tipo de descomposição do seu corpo, senão que ao terceiro dia o Pai ressuscitou dos mortos. Aqui vemos um sinal da fé que tinha Davi neste tempo. Há muitas diferenças, semelhanças, à fé e à redenção, mas há muitas diferenças entre os justos e os santos da Igreja de Cristo. Bom, então, agora eu gostaria de ir direitos às cartas apostólicas escritas pelo apóstolo Paulo. Primeiramente, eu gostaria de explicar bem o que consiste a circuncisão do coração. Vamos a Colossenses, a carta dos Colossenses, capítulo 2, versículo de 11 ao 14. Ok.
isto aqui. Eu vou começar pelo verso 11. No qual também estáis circuncidados, como a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Aqui fala o apóstolo Paulo da verdadeira circuncisão, a circuncisão de Cristo, a circuncisão da alma. Então, esta carta está dirigida aos membros da Igreja de Cristo. Não está dirigida aos impios, às pessoas que não são salvas, senão às pessoas da Igreja de Cristo. E nós, como Igreja de Cristo, estamos circuncidados em nosso coração. É dizer, agora, desde o momento que somos salvos, à fronte, todos os pecados que façamos, desde o momento que somos salvos até o dia da nossa morte, todos os pecados se ficam no corpo de pecado. Mas a nossa alma está limpa. Principalmente nossa alma quando somos salvos. O Senhor curte ou separa o corpo de pecado com a nossa alma. A nossa alma separada é lavada pelo sangue de Cristo. Após disso, o Senhor nos sela com o Espírito Santo da promessa até o dia da redenção do nosso corpo. Então nós somos circuncidados do coração, finalmente. Obviamente que aqui não quero dizer de nenhuma maneira que nós temos licença para pecar. Não. Nós temos que fazer um esforço para não cometer pecado. Porque o pecado temos consequências terríveis. Mas eu vou seguir. Sepultados com ele no batismo. E nele também vos ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. É quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todos os pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Havendo rasgado a cédula que era contra nós, das suas ordenanças, a quais de alguma maneira nos era contrária, atirou também de nós, cravando-a na cruz. Então, nosso corpo de pecado foi cravado juntamente com Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que somos salvos a fronte, todos os pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida, desde o momento que somos salvos, se ficam no corpo de pecado. E nós sabemos o destino deste corpo de pecado, que é a morte, finalmente. Porque o sangue e a carne não são herdeiros do reino de Cristo, ou do reino de Deus. Então, essa é a circuncisão de nossas almas. O coração, nossa alma foi separada do corpo de pecado. Somos separadas. Nós somos santos. A palavra santificação significa separação. Os religiosos ensinam-nos que a santidade ou a santificação quer dizer basicamente que nós temos que tentar de não pecar. Basicamente esperar um santo, uma pessoa que não peca. Mas isso é impossível. Impossível porque nós temos uma natureza de pecado que está em nós 24/7 todos os dias. Todos os dias nós cometemos pecados e fazemos muitos esforços como Igreja de Cristo para não pecar. Mas temos uma lei, a lei do pecado que está em nós, que impede que nós vivamos uma vida sem pecado. É impossível. É impossível, mas o Senhor promete que vamos ter corpos incorruptíveis, corpos novos, para viver junto ao nosso Pai Celestial nos céus.
Eu espero que vocês possam entender, finalmente, possam entender. Bom, português não é a minha língua nativa, não é a minha língua mãe, mas eu faço muitos esforços para tentar comunicar esta mensagem de salvação, porque é muito importante a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus é de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E é o Deus dá a sabedoria para que a sua palavra seja ensinada às pessoas. Eu faço muitos esforços para falar em português ou inglês. Vamos, agora gostaria de ler Gálatas capítulo 2, versículo 20 a 21, as quais são palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora sabe que após a morte ele ia à presença do Pai nos céus, porque a sua alma estava limpa. Vamos ler agora Gálatas capítulo 2, versículo 20 a 21, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, é vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça prova-nos da lei, se Cristo morreu de volta. Eu repito novamente, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela graça de Deus por meio da fé. Sempre. Sempre. Obviamente que havíamos diferentes realidades, diferentes... como posso dizer, talvez os justos no Antigo Testamento talvez não foram muitos, não tinham um relacionamento mais fechado com Deus, mas Deus usou profetas para falar com o povo de Israel. Hoje temos o Espírito Santo que está a morar em nós, a teoria da redenção. Então nós não precisamos de profetas. Bem, aqui agora, segundo as palavras do apóstolo Paulo, agora Cristo está em nós, nos nossos corações. Agora temos o reino de Deus em nós. A nossa alma é o lugar santíssimo. É o lugar santíssimo e a semente de Deus está em nós. Portanto, a nossa alma não pode pecar. Talvez você vai dizer, é possível o que tu estás a dizer, porque eu sou cristão, eu sou salvo, eu sei que eu tenho vida eterna, mas eu todos os dias estou a batalhar com o pecado. Todos os dias eu tenho pensamentos malvados, eu tenho pensamentos sexuais, todos os dias, às vezes, eu tenho raiva com o meu vizinho. Então, é impossível que a minha alma não peque. Perfeito. O principal problema que temos agora é que nossa natureza pecado peca contra Deus. Peca. E todos os dias nós estamos a batalhar com a carne, com os desejos malvados. Todos os dias. Mas eu gostaria agora de ler no Evangelho, a carta de João. Primeiro de João, capítulo 3, versículo 9, que diz: Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Perfeito. Aqui muitas pessoas religiosas usam erradamente esta passagem para dizer que
aos membros da Igreja de Cristo não podemos pecar. Porque se tu pecas, é sinal de que tu não és salvo. Eles ensinam isso. Eles ensinam que tu não és salvo porque tu pecas. E as pessoas salvas, por exemplo, há muitos calvinistas ou pentecostais ensinam-se que eles, segundo eles não pecam. Eles não são pecadores. É segundo eles. Segundo os pentecostais ou católicos também. Mas é muito importante que ensinar que é nos da semente de Deus. É nossa alma. E a nossa alma não pode pecar. Porque somos circuncidados do coração. A nossa alma está afastada do corpo da pecado. Então, o Senhor olha para nós a nossa alma. Deus olha a nossa alma. E Ele pode ver que a nossa alma está limpa. Está branca. Está perfeita. Está perfeita. Mas nosso corpo, vamos, temos de morrer. Finalmente. Quando Deus decide. Finalmente, gostaria de ler Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 30, que Paulo finalmente sabe onde ele vai após a morte. E nós também, como Igreja de Cristo, sabemos o que vai acontecer após a morte. A morte física, a morte do corpo terrenal. E nós sabemos, finalmente, é pela fé que nós vamos à presença do Pai. À sua presença. E nós desejamos, como Igreja de Cristo, estar agora já lá nos céus, porque esta terra é muito injusta. Esta terra vemos delinquência, vemos assassinatos, acidentes, vemos muito pobreza, pessoas morrendo todos os dias. Então, desejamos muito já agora estar na presença do Pai, finalmente. Eu vou ler Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 30. Paulo diz: "És porque para mim, ao viver é Cristo, e ao morrer é ganhos. Se eu viver na carne, me dar fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou aperto, estando o desejo de partir a estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo os mais necessários por amor de vós ficar na carne. É tendo esta confiança, seis que ficareis, permanecereis com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Espero que a vossa glória aumente, por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós." Bom, estimados amigos, estimados irmãos, finalmente aqui vemos uma grande diferença entre, por exemplo, Paulo e o rei Davi. Paulo sabia, acreditava que após a morte ele ia estar como o Pai Celestial diretamente, junto a ele. Enquanto o rei Davi, ele acreditava que ele tinha de esperar a promessa de Deus não seja de verão por muito tempo. Muito tempo. Então, estimados amigos, estimados irmãos, nós estamos numa posição de privilégio como Igreja de Cristo muito bonita. Muito bonitas, nós temos que estar felizes pela nossa posição diante de Deus. Eu acho que é muito injusto que muitos cristãos que estão a desejar uma melhora neste mundo, eles estão errados, muito errados,
Porque o Senhor nunca prometeu a prosperidade financeira ou justiça neste mundo. Nunca, nunca, jamais. Este século é mau. Este século atual, século é mau. Muito mau, muito mau, muito mau. E temos de ter paciência. Paciência, que o Senhor vai voltar muito logo. É por nós, por esta igreja restante neste mundo. Porque há muita injustiça, muita injustiça, muita injustiça. Há ladrões, roubadores, políticos corruptos que não são tementes de Deus. Tristemente, tristemente. Mas haverá nova terra. Muito, muito logo. Perfeito, amigos e irmãos. Espero que vocês estejam bem, que Deus os abençoe. E, bom, se é a vontade do Senhor, eu espero ver-os no próximo vídeo. Até logo.